Glauber Braga foi cassado ontem pelo Conselho de Ética da Câmara de Deputados Federais por 13 votos a 5. Agora cabe recurso. Cabe recurso direto à própria Comissão de Ética e ele deve entrar com todos esses recursos, viu, gente? Ele vai entrar com recurso no próprio Conselho de Ética. Concomitantemente a isso, se ele perder esse recurso, e hoje tem maioria no Conselho de Ética para ele perder o recurso. Tem, André? Tem. A maioria das pessoas que estão no Conselho de Ética é do Centrão. Se gritar, pegar ladrão, não fica um, meu irmão. É do Centrão. Que quem está por trás do Centrão, segundo Glauber Braga, é quem? Mata a charada, pega o código, Arthur Lira. Então ele vai, mas ele tem que entrar. Ele entra com recurso para rever a decisão pelo próprio Conselho de Ética. Se ele não tiver êxito, ele pode entrar com outro recurso. Aonde? Na Comissão de Constituição e Justiça. Ele entra com outro recurso para que a Comissão de Constituição e Justiça analise o mérito e avalie se vai continuar ou não a decisão de cassação. Suponhamos que ele perca na Comissão de Constituição e Justiça. Perdeu em todas as instâncias que é possível, que são 2 recursos que ele pode adentrar. E essa situação, então, vai para o plenário. Quem marca essa sessão plenária e coloca ou não é quem? Hugo Mota. Hugo Mota, o presidente da Câmara de Deputados Federais. O mesmo que ontem não leu, não começou a ordem do dia. Artigo 66, inciso 3º, que trata do horário de início dessa sessão, que é às 16 horas. Que eu acho que é importante para o bom andamento dos trabalhos que a gente cumpra. Mas mais do que o que está na letra do regimento, existe um colégio de líderes também previsto regimentalmente e existe um acordo feito no colégio de líderes para que a sessão comece às 16 horas. E vejam, colegas, isso tem acontecido nas sessões deste ano. E nesse momento, a gente quer exigir que o que está no regimento e o que foi acordado no colégio de líderes seja cumprido. E por quê? Acontece uma coisa absurda nesse momento. A gente tem lá no Conselho de Ética uma discussão de um parecer que prevê a cassação do deputado Glauber. E existe, nessa casa que é política, uma peça em curso entre os líderes para se chegar num termo que não ataque a própria casa, ferindo a democracia de morte, quando se cassa um deputado porque se exaltou diante de um provocador que provoca muitos de nós, que falou da sua mãe por 7 vezes, mãe que veio a falecer. São 3 minutos, presidente. É uma questão de ordem, eu queria concluir meu raciocínio. Fica tranquila, deputada, que eu usei a senhora vai falar. Com todo respeito, colegas. Então, olha, democracia não é uma coisa de direita, de esquerda. Quando deputados cometem excessos, a gente tem que ter um conselho de ética para dar conta desses excessos. Acontece que a cassação é extremamente desproporcional. Vários casos gravíssimos. Presidente, meu 3 minutos não acabou, eu quero concluir, por gentileza. Vários casos gravíssimos que sequer foram despachados pela mesa e não chegaram ao Conselho de Ética. Mas eu não quero entrar no mérito. Não quero entrar aqui no mérito, não é o momento para isso. O apelo que eu faço é para que a gente consiga iniciar essa sessão, cumprindo o combinado no Colégio de Líderes, para que a política prevaleça. Eu estou conversando com líderes do PL ao PT, passando pelos líderes do centro, e há uma disposição dos líderes em se chegar a um termo que não seja esse que está sendo votado no Conselho de Ética. Por isso, o apelo que eu faço é que se inicie imediatamente a ordem do dia, para que possamos, nos bastidores, como também se faz na política, chegar a um termo que faça com que essa casa não abra um precedente gravíssimo, caçando um deputado pelo que ele fala e por como ele fala, ferindo de morte a Constituição e a democracia. Se o presidente da casa tivesse abrido a ordem do dia, ele chega, senta e fala: está aberta a ordem do dia. Essa sessão aqui, na Comissão de Ética, obrigatoriamente seria suspensa.
E não haveria, então, a cassação de Glauber Braga. Fazer essa toque de caixa, aprovar a cassação do deputado Glauber, sem fazer o devido debate, sem cumprir as regras dessa casa. Regras são regras. Às 16 horas deveria ter sido iniciada a ordem do dia. E não foi iniciada, simplesmente para se dar as condições da comissão de ética continuar funcionando. É necessário fazer o que está se fazendo hoje? Eu não vejo motivo. Eu vejo uma completa e total arbitrariedade nesse processo. Eu acho que o processo é cheio de arbitrariedades. O relatório não está correto. No entanto, eu quero protestar aqui pela forma como está sendo conduzido. Eu acho que nós temos que ter a cabeça no lugar. Essa casa precisa ter as condições de funcionar normalmente e não arbitrariamente como está. Mas foi arbitrário. Fizeram tudo para caçar Glauber Braga ontem. Pois é, então é a maioria. Indo para plenário, vai ser muito difícil Glauber Braga derrubar essa cassação. Bom, agora você me pergunta, André, então não vai ter nenhuma solução para Glauber Braga? Supremo Tribunal Federal. Não, Andréia, mas o Supremo Tribunal Federal pode derrubar uma cassação do Conselho de Ética? Pode. Pode. Mas para isso tem que ficar comprovado abuso de poder por parte dos parlamentares. Na seguinte espécie, abuso de poder, ele tem dois caminhos. O abuso de poder ele se caracteriza por excesso de poder ou por desvio de finalidade. Nesse caso, não seria excesso de poder. Por quê? Porque os parlamentares podem agir e fazer o que eles fizeram. Está dentro das atribuições dele, caçar ou não uma pessoa no Conselho de Ética. Então, excesso de poder não ficaria caracterizado. Mas, na minha opinião, preste atenção nisso aqui, nós vamos ver isso aqui num futuro breve. Mas, na minha opinião, existe a espécie de abuso de poder caracterizado por desvio de finalidade. O que é isso, André? Desvio de finalidade. É uma espécie dentro do gênero de abuso do poder, que fica caracterizado quando uma autoridade pública tem o poder para fazer uma coisa. Ele tem um poder para fazer. Tem um poder para fazer, tá. Ele até age dentro das suas atribuições. Ele não age com excesso de poder, ele até age dentro das suas atribuições, como é o caso do Conselho de Ética. Só que existe um desvio no objetivo, naquilo que se deseja, na finalidade. Ou seja, Glauber Braga vai ter que entrar com ação e provar no Supremo que ele foi cassado, não porque ele faltou com decoro, mas porque ele não tem rabo, ele não aceita negociata e ele foi para cima de quem é corrupto dentro da Câmara de Deputados Federais, notadamente na questão das emendas parlamentares. Se ele conseguir provar esse desvio de finalidade no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal anula a cassação de Glauber Braga. Aos escândalos das emendas parlamentares. Mais uma vez, ofício assinado, encaminhado ao governo, articulado pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que modificou a decisão das comissões temáticas da Câmara em relação às emendas, descumprindo a decisão do STF do ministro Flávio Dino. Vamos aos fatos. Abre aspas, está nesse ofício, assinado por um conjunto de líderes. Por meio deste, ratificamos as indicações que foram previamente encaminhadas aos ministérios pelas comissões dessa casa. É uma informação falsa. Não houve só ratificação. Houve inclusão de indicação de 96 milhões e novas indicações de 180 milhões de reais. Indicações essas, diz a matéria, que são abertamente ilegais, pois não poderiam ter sido feitas sem a aprovação das comissões. Presidente, eu ainda estou presidente, sendo redundante, da Comissão de Legislação Participativa. Sobre a Comissão de Legislação Participativa, sabe o que foi feito em relação a esse ofício? Excluídas
as emendas indicadas pela comunidade, através das associações, movimentos que fizeram esse encaminhamento da Comissão de Legislação Participativa. Por que será? Será que é pela perseguição do presidente da Câmara, Arthur Lira, a minha pessoa e a minha atuação política? Só que se não bastasse isso, quais adições foram feitas, deputado Chico Alencar? Olha que surpresa. As adições feitas foram exatamente aquelas voltadas para Alagoas, atendendo ao projeto político do presidente da Câmara. Isso é um escândalo. Tem uma decisão, deputada Sâmia, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que emendas de comissão têm que ser ratificadas, votadas, indicadas pela comissão com origem e destino. E aí, nesse ofício encaminhado ao governo federal, articulado pelo presidente da Câmara, ele coloca outras indicações não aprovadas pelas comissões para beneficiar o seu projeto político em Alagoas. Até quando? Até quando nós vamos aguentar esse tipo de procedimento? Como presidente da Comissão de Legislação Participativa, não me resta outra alternativa a não ser procurar legalmente que essa medida seja desfeita. E ele procurou. E Glauber Braga fez a denúncia no Supremo Tribunal Federal por esse esquema que foi feito ali. Mas não é só por isso também, não. Tem uma outra banda poderosa na Câmara de Deputados Federais que querem a cassação de Glauber Braga. Notadamente a bancada evangélica, que não são todos, mas a bancada evangélica da banda podre quer também a cassação de Glauber Braga. Por quê? Porque Glauber Braga fala a verdade, junto com Sâmia Bonfim. Deputado Crivella, Edir Macedo, tem jatinho? Não tem? A igreja também não tem. A Universal tem. A Record tem jatinho? A Record não. Por esse texto, que os senhores e as senhoras estão aprovando, o jatinho da Igreja Universal, que vier a ser comprado por Edir Macedo, vai ter um cashback de 30% do valor da compra. Eu perguntei ali, curioso, para o Tiago, quanto é que custa um jatinho? Eu não tenho a menor ideia. Tiago verificou ali, de 3 a 60 milhões de dólares. Vamos dizer, então, que Edir Macedo compre o jatinho mais barato. Dá, então, 15 milhões de dólares. 15 milhões de reais. 3 milhões de dólares. Edir Macedo vai receber de volta, vai sair do banco, ou com um sacão de dinheiro, ou com um cheque, ou com uma transferência bancária de quanto? 4 milhões e meio de reais. Estou mentindo? Se eu estiver mentindo, me desmintam no microfone. Digam que não é isso que está escrito nessa PEC. Pelo amor de Deus. Deputado Sóstenes, Silas Malafaia tem jatinho? A igreja tem jatinho? Também não. Pretende comprar? Se comprar, ou se quiser comprar, deputado Sóstenes, vai receber de volta 30% do valor pago. A Universal tem. A igreja de Silas Malafaia não tem. Mas é justo ter um recebimento de volta de 30% de um jatinho comprado pela igreja? É justo. É correto isso. Sabem quanto é o impacto financeiro dessa medida para o ano de 2024 e depois 25 e 26? 4 bilhões de reais por ano. Os senhores não têm vergonha de achar isso muito natural? De achar que não tem nada demais? Ah, mas vai perder voto da igreja? Não vai, não. Tem que dialogar com o povo de forma correta, objetiva e sincera. A igrejinha pequena, pergunte se ela é a favor do Silas Malafaia ou do Edir Macedo terem de volta milhões de reais quando forem comprar um jatinho. A igreja pequena é contra isso. É contra. Aí não dá para dizer, e aí agora eu quero dialogar aqui também com os partidos da esquerda mais ampliada. Não dá para dizer depois, o fundamentalismo cresce, o poder das igrejas grandes aumenta.
Mas na hora de votar uma matéria como essa, onde você vai abrir mão de 4 bilhões de reais por ano para beneficiar grandes igrejas, como Edir Macedo, como Silas Malafaia e companhia, fica com medo de perder voto e recua. A melhor forma de não perder voto é ir para o debate sincero com o povo, é dialogar com o povo mostrando o que está em jogo. O meu voto, aqui no dia de hoje, não vai servir para Edir Macedo sair com mala de dinheiro, ou com transferência bancária, ou com cheque de milhões de reais do jatinho que a Igreja Universal possa ter a intenção de comprar. Desculpem, senhoras e senhores, isso é o absurdo dos absurdos. Vamos botar esses 4 bilhões, que vai se deixar de arrecadar no ano de 24, 25, 26, para ampliar os benefícios para o povo, para botar comida na mesa, para ampliar os investimentos em saúde e em educação pública, e não para fomentar projetos de poder político de grandes igrejas, como de Silas Malafaia, Edir Macedo e companhia. Nós temos que ter a coragem de dizer. Foi isso aqui é um dos motivos pelos quais também Glauber Braga está sendo cassado. Qual é o contexto disso aqui? Reforma tributária. Eu sempre explico para vocês que existem 2 grandes grupos que são representados pelas maiores bancadas no Congresso Nacional. O grupo dos evangélicos e o grupo do agro. O grupo que tem mais imunidades tributárias, que não paga tributos, são esses 2. E são os 2 que têm as maiores bancadas dentro do Congresso Nacional. E Glauber Braga tem um posicionamento veemente contra essas isenções. Para você ter ideia, as entidades religiosas não é nem isenção. As entidades religiosas, elas têm imunidade. A isenção é desse tamanho. A imunidade é desse tamanho. As entidades religiosas, elas têm imunidade em relação a impostos, não pagam impostos. E o Glauber Braga estava falando aqui, entregando a situação, que com a reforma tributária, a imunidade dos templos religiosos aumentou. Porque a imunidade de impostos era só em relação a tudo aquilo que era vinculado diretamente ao templo religioso, à entidade religiosa. Com a reforma da tributária, essa imunidade, inclusive, agrega situações que não fazem parte do templo religioso. Mas se for comprado no CNPJ, vai ter imunidade. E o pior de tudo, não vai pagar imposto, e o pior de tudo, ainda vai receber cashback. O governo ainda vai ter que devolver dinheiro para esse povo. Quando compra, por exemplo, um carrão e coloca no CNPJ da igreja, não vai pagar IPVA, não vai pagar nenhum tipo de tributo. Quando, de imposto, tributo não, imposto. Quando compra um jatinho, que é o caso do Glauber Braga usou ali, compra um jato de 10 milhões, não vai pagar. E se pagar, vai receber cashback de volta. E Glauber Braga foi contra isso. Da mesma monta a questão, e essa é uma bancada grande lá, que faz parte do Centrão. E da mesma forma a bancada do agro, a bancada ruralista, que também faz parte do Centrão. Que Glauber Braga também foi contra as isenções que foram aumentadas na reforma tributária para esse grupo. Por isso que vai ser muito difícil Glauber Braga reverter dentro do parlamento essa cassação, a partir da configuração de tudo que eu estou te mostrando. Glauber Braga não está sendo cassado porque deu um tucutuco na bundinha do MBL. Não, ele está sendo cassado por causa de Arthur Lira na questão das emendas parlamentares, por causa da bancada ruralista, que ele foi contra as isenções tributárias, e por causa da bancada evangélica, que ele foi contra esse cashback, foi contra o aumento das imunidades tributárias. E esse grupo é o maior grupo que compõe o Centrão. Arthur Lira, bancada evangélica e bancada ruralista. E para piorar tudo, tem uma outra bancada. Do tiro, porrada e bomba, do PL. Por que o PL odeia tanto Glauber Braga? Porque ele fala na cara e é combativo contra os fascistas extremistas. E eu vou te mostrar aqui um dia que Glauber Braga foi para cima de Nicolas Ferreira. Por isso que Nicolas Ferreira fez questão de ontem ir lá na comissão e dar o seu discursozinho e fazer o seu showzinho patético, ridículo dele,
Porque Nicolas Ferreira também era para estar no Conselho de Ética pela transfobia que ele causou ali, que ele cometeu. E não nada com nada até hoje. Vamos ver aqui esse episódio de Glauber Braga, que inclusive é recente. Bem recente esse episódio. Vamos ver juntos aqui. Você deveria estar preso, você então. Prisão perpétua, galera, só fala besteira. Questão de ordem, artigo 74, inciso... Qual artigo, deputado? Artigo 74, inciso 7. O plenário estava um pouco barulhento. Eu vi que o deputado Nicolas Ferreira, ao subir aquela tribuna, tinha apontado para mim, mas eu não ouvi exatamente o que ele tinha dito. Aí pedi ao meu gabinete para recuperar o vídeo e vi então a citação que ele fez a mim e a acusação que fez. Ele disse que eu merecia prisão perpétua por falar muita besteira. Eu queria saber do deputado Nicolas Ferreira qual é a besteira ao qual ele está se referindo. Será que é porque eu disse, senhor presidente, que o PL é o partido mais contemplado com orçamento secreto? Que de cada 10 deputados mais beneficiados pelo orçamento secreto, 5 são do PL? Será que ele me cita da tribuna e faz essa acusação, olhando para mim, se referindo a mim, porque tem 3 deputados do PL, do seu partido, que estão respondendo no Supremo Tribunal Federal por terem desviado e roubado dinheiro público com orçamento secreto? Será que ele vai a essa tribuna se referir diretamente a mim, porque eu disse que no estado do Rio de Janeiro, na última lista que foi cancelada pelo ministro Flávio Dino de 4 bilhões de reais, de 7 municípios, 5 municípios eram do PL, administrados pelo PL. O deputado Nicolas Ferreira se esconde atrás da covardia. Suba aquela tribuna, deputado, para defender os 3 deputados do PL que estão nesse momento no Supremo Tribunal Federal, tendo que responder pelo roubo que fizeram de dinheiro público com orçamento secreto. Não me cite pela metade, como fez naquela tribuna. Tenha coragem de fazer um debate sério e frente a frente. Não se utilize da tentativa de fazer com que o mandato se intimide, porque o senhor diz que eu merecia prisão perpétua. O senhor e os seus cúmplices é que tem que ser responsabilizado por tudo aquilo que estão fazendo contra o Brasil. Covarde, deputado, é quem chuta uma pessoa por discordância política. Eu nunca fiz isso, lava a boca para falar de mim. A grande questão aqui é que o senhor não ouviu, ou fez questão de não ouvir para poder, enfim, fazer palanque aqui em cima de mim, é que eu disse o seguinte: estão querendo caçar deputado Gaia porque ele falou besteira. Se for utilizar da mesma premissa, falar besteira, então, é crime, então muitos aqui, então, são criminosos. Porque como o senhor acabou de provar o que eu disse, deveria ser preso também por prisão perpétua por falar besteira. Bom, eu disse e vou repetir. Tem muita gente para ser caçada. Se Glauber Braga for caçado, tem muita gente para ser caçada. Nicolas Ferreira mesmo, no dia 8 de março, cometeu crime de transfobia. É crime. E até hoje nada. Se Glauber Braga for caçado, Nicolas também tem que ser caçado. Gustavo Gaia também tem que ser caçado. Além da situação da possível corrupção de Gustavo Gaia, que está sendo investigado, já recebeu a visita da Polícia Federal, ainda tem a situação lá do Trisal de Gustavo Gaia. Você lembra do Trisal? Pois é, o Trisal que Gustavo Gaia disse que Gleisi Hoffmann, junto com Lindenberg, junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fazia Trisal. E é mentira. Tinha que ser caçado também, ué. E dentre várias outras pessoas. Mas o que me assustou ontem foi essa manobra para não abertura da ordem do dia, que ocorreu ontem no plenário. Porque se tivesse a abertura da ordem do dia no plenário ontem, Glauber não estaria cassado hoje. Haveria suspensão ali da comissão de ética, porque aí todo mundo é obrigado a ir para o plenário. A leitura da ordem do dia significa o quê? Que vai começar a votação dos projetos legislativos e que os deputados, então, têm que ir para lá. Aí
paralisa todas as comissões que estiver ocorrendo e todos vão para o plenário. E era para ter começado 4 e pouco, antes das 5 horas, a votação dos projetos. Concomitantemente, cessaria, suspenderia todas as comissões e Glauber não teria sido cassado ontem pelo Conselho de Ética. Mas, de forma extraordinária, não fizeram a leitura da ordem do dia. Ficavam enrolando, as pessoas ali falando, enrolando, e não tinha. Vamos ver um pouco disso aqui, da deputada federal Talíria, que estava ali e pediu para começar os trabalhos da Comissão de Ética, e que os trabalhos do plenário, e que eles não começavam, não iniciavam de jeito nenhum ali os trabalhos. Vamos ver a fala dela aqui, que eu achei muito pertinente, para a gente entender um pouco o nível da manobra que eles fizeram. É uma questão de ordem, presidente. Não começaram a ordem do dia, ficaram lá falando abobrinha, nada com nada. O presidente lá, interino lá, estava caçando as pessoas para falar. Você não quer falar? Não, ô fulano, 1 minuto para você, 1 minuto para você, 1 minuto para você. Estava caçando ali, e segundo o regimento interno, às 16 horas tem que ler a ordem do dia para começar a votação dos projetos. Não começou, deu 4h30, não começou, deu 5, não começou, deu 5h30, não começou. Só houve o início depois que Glauber Braga foi cassado lá na comissão do Conselho de Ética. Depois que ele foi cassado por 13-5 na comissão de ética, é que eles fizeram a abertura e a leitura da ordem do dia, onde todas as sessões tiveram que ser interrompidas e ir para lá. Só que já era tarde. Então, a articulação e a manobra foi feita de forma vexatória. E o Zaratini fala um pouco sobre isso aqui, e eu gostei muito da fala dele, e até do desabafo dele em relação a essa situação. Vamos ver juntos. Querem fazer... E eu vou vamos ver aqui a fala de Glauber Braga, depois que ele percebeu todo o esquema para caçar ele, antes mesmo da votação de 13-5, que decretou a sua cassação lá no Conselho de Ética, o que ele falou e como ele se posicionou. Vamos ver aqui. Estupidez, mediocridade. É de minha responsabilidade. Golpe! É de minha responsabilidade. Covardia! Glauber, fica! Eu tomei a decisão inconciliável, irrefutável, de que eu não vou ser... Fique tranquila, fique tranquila. De que eu não vou ser... Fique tranquila. Fique tranquila. De que eu não vou ser derrotado. Fiquem tranquilas. De que eu não vou ser derrotado por Arthur Lira. Eu não vou ser derrotado pelo orçamento secreto. Eu não vou ser derrotado pelo sócio minoritário dessa história, que foi o MBL. Quem imaginava que hoje eu utilizaria esse espaço de tempo para adjetivar A ou B no microfone, está enganado. Eu não farei. E utilizarei muito menos do que o tempo que tenho à disposição. Eu sei o que está em jogo aqui nesse momento, sei que não tem uma relação direta exclusivamente com o mandato. O que se faz agora contra mim, contra o mandato, vai ter uma repercussão sobre o conjunto de outras forças políticas. Para quem imagina ou imaginou que eu utilizaria esse tempo para qualquer tipo de renúncia, não o farei. Não é isso que eu farei. Mas tomei sim a decisão de utilizar a tática mais radical do ponto de vista político que um militante pode fazê-lo.
eu hoje tomo a decisão e que o nosso advogado, doutor Maimone, utilize todo o prazo que nós temos para fazer o recurso à CCJ, para tocar os recursos que forem necessários. Mas eu já estou entendendo o que está acontecendo e os desdobramentos disso. Eu estou tomando a decisão de que eu vou permanecer aqui nessa sala, permanecer no Congresso Nacional, até a finalização do processo. No dia de hoje, eu já iniciei, porque eu estou o dia inteiro em jejum, e eu, a partir de agora, não vou, até o fechamento desse processo, me alimentar. Eu vou permanecer aqui, aguardando com uma decisão irrevogável de que não vou ser derrotado pelo orçamento secreto. Quem imaginou que utilizaria desse episódio para que eu pudesse ser um cadáver político ou um zumbi, garantindo 8 anos de inelegibilidade do mandato, não sabia ou não sabe que a minha convicção, e por isso eu resisti a fazê-lo, porque eu me conheço, eu conheço as minhas convicções e sei que quando tomo a decisão, eu não volto atrás daquilo que tomei como decisão. A partir do dia de hoje, eu vou permanecer aqui, nesse plenário. E quem quiser chamar de greve de fome, chame de greve de fome ou chame como queira. Mas eu vou dar manutenção a uma ação de não rendição ao orçamento secreto, a Arthur Lira e companhia. Essa, por hoje, é a minha fala. Todos os argumentos já foram utilizados de maneira profunda dentro desse Conselho de Ética. Todo mundo que já está aqui já sabe que não foi a minha reação ao agressor do MBL que levou a essa posição. Todo mundo já sabe. Inclusive os algozes, todas as pessoas já sabem disso. Mas a minha decisão, e por aí eu termino, de não ser derrotado pelo orçamento secreto e por Arthur Lira é irrevogável. E a partir desse momento, não existe qualquer possibilidade de que eu reveja essa posição até a finalização desse processo. Então é isso, meu querido. Ele entrou em greve de fome e está dentro da comissão de ética e disse que não vai sair dali até que a justiça seja feita. Isso vai trazer holofotes para a Câmara de Deputados Federais. E isso vai trazer luz e holofotes para pessoas que não querem ser lembradas e não querem ser vistas, notadamente nos atos de decoro e nos atos de crime que cometeram e que estão ali dentro do Congresso Nacional, recebendo seus salários de forma confortável, sem qualquer tipo de cassação ou penalização. Entendeu? Pegou o código? Vai ser um grande tiro no pé. Além de toda a situação que eu expliquei no início da live para vocês, de toda a tramitação legal, processual, ali dentro do processo administrativo político, e de toda a possibilidade, a partir de desvio de finalidade, na questão no Supremo Tribunal Federal de rever uma cassação final que pode ocorrer tão somente pelo plenário da Câmara de Deputados Federais. Te expliquei tudo isso. E ressaltando, Glauber Braga está sofrendo tudo isso, não foi por causa do MBL em si, da situação em si. Foi porque ele é combativo e ele encara as bancadas mais poderosas da Câmara de Deputados Federais, notadamente Arthur Lira, em relação ao orçamento secreto. E eu não poderia deixar aqui de reverberar tudo isso para vocês, para que você tenha consciência e ciência do que está acontecendo, e notadamente trazer a fala da nossa deputada, muito oportuna, sempre muito propositiva, Érica Hilton. E coloca aí, Glauber fica, Dino, vai para cima. Érica, parabéns. Vamos ver aqui a fala da Érica,
sempre muito propositiva. Tá bem aqui, ó. Aqui. E seguiremos aqui firme nesta batalha contra esta covardia, esta barbárie que está sendo protagonizada neste Conselho de Ética, e não há outra forma de retratar o que nós estamos assistindo aqui hoje. Eu imagino o que é você ser um parlamentar, abrir o jornal ou ligar a televisão e ver que colegas seus que agrediram mulheres ou perseguiram um jovem armado, ou pior do que isso, estão envolvidos diretamente num crime, que é o mandante da execução de uma companheira do seu partido, sendo tratado como apenas coitados, ou como debates menos importantes, ou como vamos dar uma suspensão, ou sei lá, qualquer que seja a penalidade aplicada a esses deputados e a deputada que praticou tais crimes. Ou o deputado que teve a coragem de usar a tribuna da Câmara dos Deputados, colocar uma peruca na cabeça e de maneira covarde, debochada, ridicularizar, humilhar e tentar constranger, porque só tentar, porque a gente não se constrange com essa corja, nos tratar de maneira desrespeitosa, e também teve o seu processo arquivado. Imagina você assistir a todos esses episódios sendo arquivado e você, por defender a honra de sua mãe, por defender a sua própria honra, está sendo tratado neste Conselho de Ética como um criminoso, tendo a si a aplicação da penalidade mais grave. Senhor relator, eu faço um apelo a Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é um homem maduro, que tem trajetória, eu não conheço Vossa Excelência, mas ouvi o que foi dito aqui durante o dia nesta comissão. Não é plausível que Vossa Excelência concorde que o episódio tratado neste processo justifique o voto apresentado por Vossa Excelência. Não é natural que esta comissão de ética, este Conselho de Ética, acabe por punir com a sanção mais grave o deputado Glauber, que se defendeu, que defendeu a sua mãe, que defendeu a sua honra, e dê um aval, um salvo-conduto aos criminosos do MBL que andam pelos corredores desta casa, que andam pelas ruas deste país, afrontando a dignidade dos parlamentares, e não só dos parlamentares, de uma série de pessoas que são agredidas, que são violentadas, que são ridicularizadas por estes criminosos, estes moleques mimados que vêm aqui incansavelmente patrocinados, pagos por outros deputados que vieram aqui mais cedo, fizeram falas em pele de cordeiro, mas nós sabemos muito bem quais são os seus históricos e quais são as suas trajetórias. Senhor relator, ainda há tempo de reconsiderar, ainda há tempo, senhor relator, de colocar a mão na consciência e compreender que nós estamos abrindo um precedente gravíssimo nesta tarde. Eu tenho convicção de que nós não conseguiremos concluir este processo nessa tarde, e que Vossa Excelência ganhará tempo para reavaliar, para repensar, para se debruçar novamente diante do processo e entender que é incabível. Não há a menor condição de justificar, nem para dentro e nem para fora, as sanções aplicadas ao deputado Glauber. O Brasil está com os olhos voltados para a Câmara dos Deputados. O Brasil está tentando entender o que é que está acontecendo aqui quando uma deputada persegue armada um jovem na rua. Quando um deputado é exposto em rede nacional, não são punidos, e um deputado do campo progressista, da esquerda, defensor da classe trabalhadora, por defender sua honra, sua dignidade, a dignidade de sua mãe doente, é tratado como um criminoso. Isso é justiça, isto é ética. Me desculpe, senhor presidente, me desculpe, nobre relator. Nós estamos diante de um conselho de ética, e o que me parece aqui é que o que está faltando é exatamente a ética para avaliar os fatos como eles realmente são. Se o deputado Glauber errou, se o deputado Glauber se excedeu na concepção de algum, vamos avaliar dentro das proporções daquilo que foi praticado. Nós não estamos querendo banalizar as ações, nós só estamos dizendo: o que está ocorrendo aqui não é justo, não é ético, não tem cabimento, e nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Nós não podemos dizer que crimes reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, tipificado no Código Penal, como é o caso da transfobia, equiparado ao crime de racismo, passe a ser arquivado, e a defesa da honra de uma mãe
e do próprio deputado seja tratado como um dos crimes mais bárbaros, levando ele à perda dos seus direitos políticos. Isto daqui é inconcebível, presidente, e nós seguiremos aqui dizendo: o deputado Glauber fica porque o povo e o Brasil compreende que não praticou nenhum ato que fira a sua ética parlamentar, que fira o seu compromisso com o seu eleitor, com o seu Estado e com os parlamentares desta casa. Não há nada que justifique, não há nada que ancore, não há nada que embase este tipo de voto que foi apresentado pelo relator no Conselho de Ética. Isso me parece claramente, e graças a Deus não só a mim, parece a todos os deputados que aqui estão, parece ao povo brasileiro, parece às pessoas que estão acompanhando esta sessão de casa pelas redes sociais. Para concluir, presidente, que não se trata de fazer justiça, que não se trata de seguir regimento, se trata única e exclusivamente da perseguição, obrigada, deputado, da perseguição covarde do mandato do deputado Glauber. Senhor presidente, senhor relator, estou concluindo, presidente, encerro dizendo que toda essa ilustração que foi feita é para fazer um apelo à Vossa Excelência, para que não manche sua biografia, para que não dê um passo neste Conselho de Ética que está fora deste Conselho de Ética. Seguiremos firme na defesa do mandato do Glauber. Glauber fica, e aqueles que cometeram crimes reais precisam ser penalizados, investigados e responder pelos seus crimes. Não alguém que defendeu a sua mãe. Mãe é coisa sagrada para todo mundo e também o é para o deputado Glauber. Obrigada, presidente. Érica falou tudo. Coloca aí, meu querido. Não se esqueça. Glauber fica. Dino, vai para cima. E a gente tem que parar e pensar. A galera, em geral, que votou para cassação de Glauber Braga, né, Nicolas? Né, Gustavo Gaia? Gustavo Gaia faz parte da comissão de ética. Pelo jeito, essa comissão de ética tem tudo, menos ética. E essa galera é a mesma galera que está pedindo anistia. Está pedindo anistia. Uai, mas justiça é justiça, lei é lei, ferro e fogo. E estão pedindo anistia para golpista ainda. Perceba a falta de coerência, a falta de sensatez, mas também pedir sensatez e coerência para a extrema-direita, aí nós estamos querendo demais, não é? Golpista, extremista, tem para dar e violência, ódio, mentira, fake news, incitação ao crime, ameaça e golpismo. Por isso, é sem anistia para golpista. Coloque assim. E Glauber fica. E nós estamos com Glauber Braga. Viu, meu querido? Eu expliquei tudo, eu acho que eu respondi as perguntas aqui, ó, que eu achei muito coerentes e oportunas da arquiteta Lúdica. Respondi todas essas perguntas aqui hoje na live e às 12h30 eu volto com mais informações. Toca no like. A luta só começou. Tem muita coisa para rolar ainda. Toca no like e compartilha essa live. As pessoas precisam entender o que de fato e de verdade está acontecendo. A luta de Glauber é a nossa luta contra gigantes. Gigantes que dominam o Brasil e o Congresso Nacional a partir de muita mentira, fake news e corrupção. O toma lá da cá e muito dinheiro no bolso. Nosso dinheiro. A luta de Glauber, e ele está sendo caçado, é por isso. Ele representa essa luta de todos nós, por justiça, por honestidade, por moralidade, por probidade, por transparência, que é o mínimo. Então, o que eu peço para você, comente, Glauber fica, sem anistia, Dino, vai para cima, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. E quem não gosta, Andréia, vai se lascar